Olá! Hoje estamos aqui para falar sobre um paradoxo no coração da nossa alimentação, a agricultura, essencial para nutrir bilhões de pessoas, mas que também é uma das atividades humanas que mais impactam o meio ambiente. Desmatamento, uso intensivo de água, emissão de gases de efeito estufa, os desafios são enormes. E diante desse cenário, como conciliar a necessidade de produzir mais alimentos com a urgência de proteger o planeta? Meu nome é Luciana Arouca e este é o 4º episódio da 4ª temporada do podcast que foi pensado para debater a agenda sustentável e tudo que se relaciona com o ESG. Depois de iniciarmos essa temporada abordando o futuro dos carros elétricos e da mobilidade urbana e sobre também os riscos climáticos, hoje a gente vai falar de um outro pilar importante que é a alimentação e a agricultura sustentável, um modelo que busca equilibrar produtividade, preservação ambiental e bem-estar social. E o nosso convidado de hoje é uma referência nesse assunto, liderando essa jornada desafiadora e inspiradora. Vamos dar as boas-vindas a Felipe Albuquerque, Head Latam de Sustentabilidade da Bayer. Muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, é um prazer estar aqui, é um prazer visitar a JLL, ter a oportunidade de falar um pouquinho de agricultura, de sustentabilidade, de agricultura regenerativa. A gente está em setores um pouquinho diferentes, né? Mas mesmo assim o mesmo norte, né? A mesma orientação. Norte. Então eu estava muito animado para vir aqui bater um papo contigo, Luciana. Sim, Felipe, um grande parceiro, a gente está aí numa iniciativa muito bonita sobre descarbonização. Então vamos lá, Felipe. Vamos começar logo com uma pergunta para desmistificar os temas que a gente vai abordar aqui hoje, que a gente vai falar de agro e de sustentabilidade, ou seja, como é que a gente junta essas duas questões dentro da mesma frase. E é muito interessante você me trazer essa pergunta de cara, porque eu estava agora mesmo numa mesa redonda, vários setores estavam nessa mesa redonda, e a conversa começou a ir para lá e para cá, e um colega da mobilidade, que a gente pensa nos carros elétricos e tudo mais. E ele falou assim, poxa, só estamos falando de agro aqui e tal, e ele puxou um pouquinho a nossa orelha, porque a gente tem muita oportunidade de conectar a agricultura com sustentabilidade. A gente, além de ser um país que a gente tem o setor agrícola como um setor muito importante para a nossa economia, e a gente tem isso como um principal, um core do Brasil, vamos falar assim, né? A gente tem uma agricultura sustentável e referência. Isso a gente não tem dúvida nenhuma. Quando a gente pensa no setor agrícola, como todos os setores, a gente tem o desafio de a gente melhorar, né? A gente mitigar as nossas emissões, reduzir a nossa pegada e por aí vai. E não só para o agro, mas para todos os setores. Mas o agro tem um potencial que é um pouquinho diferente, que é um privilégio que a gente também tem. A gente pode ser parte da solução. Porque no final do dia, quando a gente está cultivando plantas, as plantas fazem um processo muito tecnológico. Uma das primeiras tecnologias aí que a gente tem no mundo de descarbonização, que é a fotossíntese. Então a gente tem, através da fotossíntese, através do cultivo de plantas, a gente consegue sequestrar carbono da atmosfera, transformar isso em planta que depois vira raízes, vira matéria orgânica, vira palhada no solo, e tudo isso vai para o solo. E o solo é o segundo maior reservatório de carbono do mundo. Então, a gente tem dentro do agro uma conexão total com sustentabilidade. Não dá nem para falar que dá para conectar, ela está conectada, faz parte do agro, bem feito, com práticas bem realizadas, desse desafio que a gente tem de descarbonização e também de possibilidade de sequestro de carbono, inclusive. Maravilha. E aí, então, eu queria que você me contasse sobre o seu papel na Bayer, que eu acho que é importantíssimo trazer à tona aqui hoje, e como que a sustentabilidade integra a estratégia da empresa. Tá. E antes de eu falar do meu papel na Bayer, tem que contar um pouquinho da Bayer, né? O que a Bayer faz, né? Porque quando a gente fala da Bayer, a primeira coisa que surgiu na cabeça tua e na cabeça de quem está ouvindo a gente se a Bayer é bom. Com certeza eu fui dessa época. Ou
aspirina, Bepantol, os nossos produtos da saúde, que são os nossos produtos de consumo ou de saúde que a gente tem. A gente tem 3 divisões na Bayer. Então, uma das divisões é a que a gente chama de Pharma, que são a parte de saúde. Então, são realmente, a gente tem uma série de produtos e ciência para melhorar a nossa saúde. A gente tem a parte de consumo também, que são os produtos que a gente compra em farmácias, mas não necessariamente eles são medicamentos, né? Então, essa é a segunda divisão que a gente tem. E a terceira é a do agro, que a gente tem no coração desse negócio o agricultor, e é o nosso cliente, e a gente oferece para ele uma série de produtos. A gente tem, basicamente, produtos, serviços, né, e tecnologia. Aí, antes de falar um pouquinho do agro, que é onde é a minha responsabilidade, a Bayer tem como missão a gente entregar saúde para todos e fome para ninguém. Então, por isso que faz todo sentido a gente ter essas 3 divisões. Sim. E trabalhar nela. Afinal, a ciência como base para entregar essa nossa missão, ela é fundamental e é o que a gente faz. A Bayer é uma das empresas que mais investe em pesquisa, né? Então, por ano, a gente investe mais de 2,4 bilhões Uau. De euros em ciência para entregar as melhores soluções para os agricultores, que é a divisão que a gente faz. E a nossa ciência, ela vem através de basicamente 3 blocos, vamos pensar assim. São sementes e tecnologias, biotecnologias para os agricultores. Um segundo, produtos de proteção da lavoura. Uma vez que a gente entregou a sementinha, ele vai colocar lá no campo, tem que proteger por aquele ciclo, né? É um ser vivo que vai estar exposto a doenças, uma série de intempéries, pragas. Então a gente precisa proteger essa lavoura para conseguir produzir o máximo com o mínimo e restaurando esse ambiente. E o terceiro, o digital. Para a gente é fundamental também, a gente tem uma linha de produtos e serviços digitais que extraem o máximo da produtividade dessas inovações que a gente traz através dos nossos produtos. Então, basicamente, esse é como a Bayer funciona. E o meu papel está muito de como, dentro da área agrícola da Bayer na América Latina, a gente consegue direcionar a nossa ciência para entregar mais sustentabilidade nos campos dos agricultores, produzir mais com menos, enquanto a gente restaura a natureza. E a gente também tem um grande caminho de como a gente apoia os agricultores na jornada da agricultura regenerativa. É fantástico. Então, além dos nossos compromissos de sustentabilidade como uma grande empresa, mais de 100 anos, alemã, que a gente tem os nossos compromissos públicos, né, como metas SBTI, a gente tem os nossos padrões de sustentabilidade, nossos padrões de ESG. Além disso, a gente também tem um papel muito importante com os agricultores. E aí vem para a nossa estratégia de sustentabilidade, ela está pautada basicamente em 4 pilares. A gente chama de 30, 30, 25, 100. Então, o 30 é como a gente reduz 30% das emissões dos produtos que a gente entrega para os agricultores no agro. O segundo 30 é como a gente ajuda o agricultor a ter um produto 30% de pegada menor. 25 é a redução do uso de água para a produção de alimentos, principalmente focado em arroz, que é uma cultura importantíssima na nossa alimentação. E o 100, como a gente empodera 100 milhões de pequenos agricultores. Então, no final do dia, a sustentabilidade vem através dessa estratégia para 2030 dentro da Bayer. Maravilha, eu acho que você tocou num ponto que depois você vai falar mais, que é a agricultura regenerativa, né? Que eu acho que é sobre isso, né? Bom, conta um pouquinho da sua história pra gente, como que você chegou na Bayer, da tua posição, como é que foi sua trajetória até hoje, Felipe, Head de Sustentabilidade Latam da Bayer. Eu sou engenheiro agrônomo, eu sou formado em agronomia e eu sou paulistano, né? Então eu sou do prédio mesmo, São Paulo, paulistano da Moca, vivi em prédio, mas eu tive o privilégio de ter a origem da minha família é paranaense, e a família, até a geração da minha mãe é paranaense, depois eles vieram para São Paulo, minha mãe veio para São Paulo, e a minha geração nasceu em São Paulo. Então isso permitiu muito minhas férias, ir para o Paraná, para ir para a fazenda, montar cavalo, ter boi, ver uma plantação, a gente plantava lá mandioca, plantava uma série de coisas, tinha produção de carneiro também lá, tinha uma série de atividades agrícolas, então minhas férias eram na fazenda.
E então, assim, a parte boa da nossa infância são as férias, né? A parte gostosa, não só da infância, até hoje, né? E aí, então eu fiquei com isso muito no meu coração, né? A fazenda ficou muito no meu coração, nessas boas memórias que eu tenho com os meus primos, com os meus irmãos na fazenda. E aí eu fui fazer agronomia. E aí o caminho me levou, claro, para trabalhar em boas empresas do agro. Eu comecei no setor canavieiro. Eu trabalhei numa empresa, o maior grupo produtor de cana-de-açúcar do mundo, e foi para mim uma fonte de inspiração ali. Os primeiros contatos com sustentabilidade foram ali, porque o setor canavieiro, que faz parte do agro, é um setor maravilhoso, porque a gente produz no agro não só alimentos, mas a gente produz também energia e fibras, né? Então, esse é um setor que produz tudo isso, né? Então, é um setor incrível, e há muitos anos a gente tem inúmeros casos, até os carros híbridos que a gente estava falando tanto aqui agora, esse setor impulsionou esses carros. Então, a gente tem a sustentabilidade viva dentro desse setor, e é ali que começou essa sementinha dentro de mim da sustentabilidade. Quando eu passei para trabalhar na Bayer, anteriormente era uma empresa que foi adquirida, né, pela Bayer, eu entrei no negócio de soja, passei um bom tempo no negócio de soja em diferentes funções, funções de negócio mesmo, e aí foi muito interessante chegar até a parte de sustentabilidade, porque a gente percebia, quando eu desenhava um pouco no meu plano de carreira, onde eu queria ver, eu falava assim, precisa juntar o negócio com sustentabilidade. A gente sempre fala isso, né? Sim. A gente sempre fala tanto isso. E eu percebi que eu podia contribuir muito na sustentabilidade, tendo passado um bom tempo no negócio, nos negócios de soja da Bayer, e também nos negócios de carbono, né? Que daí foi a minha ponte para entrar de vez, de cabeça no mundo da sustentabilidade. Eu vejo inspiradora a sua história, e legal que você, de alguma maneira, você trouxe o que antes era uma utopia, né? Quando ninguém tinha mais bem claro na mente assim como fazer essa engrenagem funcionar, né? Um negócio ambientalmente responsável, vamos colocar assim, e toda a sua trajetória, todo o seu olhar desde criança te levou aonde você está hoje, num momento muito propício também para a gente ver coisas sendo implementadas importantes, e também pensar em projetos e soluções que ainda não existem, né? E eu acho que esse é a questão mais desafiadora agora, e também a mais instigante, né? Para todo mundo que trabalha nesse ambiente. E eu também penso assim, sabe, Lu, a gente está num momento que todo mundo deveria trabalhar com sustentabilidade. Eu também acho. Então, assim, o nosso principal desafio hoje no mundo é segurança alimentar, segurança energética. Então, a gente está falando de sustentabilidade, seja qual o setor que for, seja qual atividade que a gente for, daqui para frente, até 2050, 2100, todos nós precisaremos fazer sustentabilidade. Então, eu acho que essa também é uma das coisas que me motiva muito a trabalhar nesse setor, e especificamente com essa função. Que bonito, viu, Felipe? Bom, você enxerga que há uma evolução na visão de como as empresas estão olhando para a sustentabilidade nas operações? Por exemplo, qual seria o impacto de sustentabilidade nos processos de decisão das empresas? Imagino que na Bayer vocês já incorporem isso, mas a sua visão um pouco assim de mercado, né? Imagino que você converse também com muita gente, outros setores, e eu queria que você trouxesse essa visão sua para a gente. Eu não tenho dúvida de que a gente passa a ter os critérios de sustentabilidade e também os objetivos de sustentabilidade cada vez mais presentes na decisão de negócio, né? Sim. E um exemplo disso, a gente traz os compromissos que as empresas fazem, as grandes empresas fazem. Então, a própria Bayer, a gente tem compromisso, o SBTi, por exemplo, que é o Science Based Target Initiative, e não só a Bayer, mas diversas empresas de grande porte têm, e a gente tem lá, por exemplo, um compromisso, a gente tem um target de reduzir as nossas emissões até 2030, né, 2029, em 42% as emissões diretas, né, no escopo 1 e no escopo 2, e depois no escopo 3, né, a gente tem 25% como meta. Então,
só fazendo um recap aqui, o escopo 1 e o escopo 2 o escopo 1 são as nossas emissões de dentro de casa, a 2 é relacionada à energia que a gente consome, e o 3, antes e depois da porteira da indústria, da empresa, os nossos fornecedores. Então, na maior parte das empresas, a gente tem visto que o escopo 3, ele representa no mínimo 75%, né? Então, aí que eu volto para o ponto original da sua pergunta. Uma vez que eu tenho um plano, eu preciso demonstrar que eu vou fazer, as minhas escolhas precisam ser em função desse plano também. Coerentes com o plano também, né? Dentro de casa, Sim. nas nossas fábricas, nos nossos processos, na energia que a gente compra ou na energia que a gente gera, mas também com os parceiros que eu trabalho. E principalmente no escopo 3, porque quando a gente pensa que mais de 75% Vou trazer um exemplo, uma empresa de algodão outro dia, vamos para o nosso dia a dia. Estava conversando com ela, o escopo 3 dela representava 98%. Uau! Ela já é emissões neutras no escopo 1 e 2, mas 98% das emissões dela é tudo. Então, assim, ela está fazendo uma série de atividades, ela está batalhando para chegar aí, para reduzir as emissões dela ao máximo, tem compromisso de SBTi, mas a gente precisa chegar aonde? No agricultor que está produzindo esse algodão, nos transportes. Então, uma vez que essa empresa ela tem um objetivo bem claro e está lá no relatório dela, um compromisso dela com os acionistas dela, inclusive, de que ela vai fazer essa redução de emissões, ela vai precisar tomar decisões e escolhas com os seus parceiros também para chegar nesse plano. Então, cada vez mais eu vejo esse movimento acontecer. Sim. E é isso que você falou, assim, eu acho que o escopo 3, é um fato, o escopo 3 é o tendão de Aquiles de todo mundo e se não houver essa colaboração, né, multissetorial de todo o mercado, é impossível que uma empresa atinja suas próprias metas, porque realmente depende diretamente que outra possa atingir junto com ela, né? Agora a gente vai entrar num tema que é sobre o impacto das mudanças climáticas e da adaptação no setor agrícola. E aí, nesse sentido também, como que o setor agrícola está sendo afetado pelas mudanças climáticas e como a empresa está ajudando os agricultores a se adaptarem para essas mudanças. Aqui eu acho que tem muito pano para manga, eu acho que precisa falar para a gente aqui. E você sabe que tem o ponto da mitigação, né, que a gente falou até aqui, mas tem o da adaptação. Como a gente se adapta a essas mudanças climáticas, verdade. a todo essa... A gente está sentindo isso, né? Mesmo que tenhamos descrentes do movimento de aquecimento global, a gente escuta todos os dias com os agricultores no campo, a gente escuta assim, esse ano está atípico, não existe mais o ano típico, né? Chove na hora errada, chove muito antes ou muito depois, não chove na hora que precisa. Essa é uma reclamação recorrente dos agricultores. A maior parte da agricultura brasileira e do mundo não é irrigada. Então, a gente depende muito das condições climáticas para a gente conseguir produzir a agricultura. E aí volta para um dilema muito grande nosso. A população do mundo está crescendo, a gente vê que até 2050, dados da FAO diz que mais 2,2 bilhões de pessoas chegarão para dividir esse condomínio nosso aqui chamado Terra, né? E do outro lado, a gente tem perda de área agricultável. A própria FAO traz que estima-se que 17% da área que hoje a gente consegue produzir, a gente não conseguirá produzir dado essas mudanças nessa escalada do clima que a gente está. Então, olha só, a gente vai ter menos área para produzir e mais pessoas para alimentar. Bota a gente no meio numa situação extremamente desafiadora. A gente precisa produzir 50% mais do que a gente produz hoje em menos área. Então é um pouco do raciocínio por que a gente traz inovação tanto para o campo. E não só a questão de produzir mais, mas os agricultores que estão fazendo as suas práticas, como que eles se adaptam melhor a essa situação. Porque, vamos lá, tá calor aqui, o que a gente faz dentro da cidade? Dentro dos prédios maravilhosos da JLL, né? A gente vai lá e liga o ar-condicionado e a gente se adapta ali àquele ambiente desconfortável por alguns momentos para a gente.
O agricultor, quando ele tem um veranico, por exemplo, que é uma situação de falta de chuva no momento certo, morre a semente que a gente plantou. Sim. A semente que a gente plantou lá, que a gente vendeu, que custou um investimento para ele, não vai germinar. E todo o investimento dele se perde. Então a gente está falando de quebrar um dono de negócio, né? Quebrar uma família, sabe? É uma situação muito delicada quando acontece isso com o agricultor. Então o agricultor é o primeiro a sentir os efeitos da mudança do clima. Uhum. Então para o agricultor é extremamente importante, e eles têm a consciência, a gente conversa com muito agricultor, de que eles são muito impactados e que a agricultura pode ser bem feita para a gente mitigar os efeitos do clima, mas também para a gente se adaptar melhor aí. E aí a gente tem um projeto muito legal que mostra a agricultura regenerativa na prática. A gente tem o chama Bayer Forward Farming. A gente tem alguns agricultores no mundo que são os agricultores vitrine, né? Não é uma fazenda Bayer, é uma fazenda de agricultores de verdade, eles que plantam, eles que fazem tudo, a fazenda é deles, a gente só tem uma troca de experiências gigantesca, a gente troca muita informação, a gente leva as nossas inovações para eles experimentarem, e a gente captura os dados também, para a gente mostrar que a agricultura bem feita, a agricultura regenerativa, pode trazer impactos maravilhosos. A gente tem aqui pertinho, em Pirassununga, um exemplo, que é a Bayer Forward Farming aqui do Brasil, e a gente percebe que em anos de alta de chuva, de ter condições adequadas, todos os agricultores conseguem produzir bem. Uhum. Mas em anos de baixa água, de veranicos, esses agricultores acompanham a produtividade deles com a quantidade de água. Já essa agricultora não. Olha só. São 2 irmãs, uma família que conduz essa fazenda, a produtividade delas é estável. Vai um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, vai, mas ela mantém ali uma estabilidade de produção que para um dono de negócio não há nada melhor do que ter uma estabilidade de entrada de receita para dentro da fazenda dela. Então, a agricultura bem feita, com boas práticas, ela consegue te trazer essa resiliência para aguentar esses intempéries do clima. Para essa adaptação que você mencionou, né, de mudanças climáticas. Incrível. E quais são os sinais mais alarmantes de mudanças climáticas que a Bayer tem observado no campo? Você já trouxe aqui essas questões do aumento da temperatura, esses veranicos, então a semente não consegue germinar. Quais outras mais vocês têm tido contato, assim, seja vendo através dos funcionários que estão potencialmente aí no campo ou através desses agricultores? A gente tem visto que são vários pilares que acabam tirando a produtividade do agricultor. Então, uma série de, vamos falar assim, vilões, a gente acaba tirando. Um deles, assim, se não tiver água, é muito difícil de produzir. Uhum. Então, a gente tem que ter práticas para a gente mitigar, se adaptar e conseguir segurar nesse cenário, né? Um outro ponto que a gente tem um trabalho com o IPAM, que o IPAM é um projeto de longo prazo de estudo, né, o Instituto de Pesquisas da Amazônia, que a gente tem visto como a biodiversidade ela ajuda a produtividade da soja. São estudos que a gente mostra assim, quando o agricultor tem a floresta, tem o remanescente florestal lá, ele preserva aquela área com a área de preservação permanente e a reserva legal dele, cria-se microclima ali naquela região e ele consegue produzir bem também. Então, manter a mata na fazenda é uma excelente técnica, inclusive para produzir mais, na onde ele está produzindo. Então, a gente vê os efeitos da biodiversidade impactando na produtividade do agricultor. E um parênteses aqui, no Brasil a gente é referência, eu gosto de falar porque às vezes quem não está no agro não sabe, mas no Brasil mais de 60% do território nacional está preservado. E quando você vai para os agricultores, a área agrícola que a gente tem não passa de 12% de todo o território nacional. E dentro do território nacional, né, dentro dessas áreas dos agricultores, os agricultores existe uma legislação que é o nosso Código Florestal, que é uma referência no mundo. Então, os agricultores, eles preservam, e é obrigatório e mandatório preservar e ter área de reserva legal e área de preservação permanente em sua fazenda. Então, por exemplo, um agricultor que esteja no bioma amazônico, não na Amazônia, porque tem diferentes formas de você ver a Amazônia. Essa lei prevê que ele
produza em 20% só da propriedade, os outros 80% ele tem que preservar. E o agricultor brasileiro, em sua grande maioria, ele faz. A gente vê isso todos os dias. Que bacana. E aí, voltando um pouquinho para os efeitos ali, para os pontos, a gente vê que água, biodiversidade, a saúde do solo é um ponto fundamental. Então, como o agricultor, que nem a gente faz exames, né, que a gente vai lá e entende como que a gente está, para a gente ver o que a gente precisa repor, quais práticas a gente precisa incorporar no nosso dia a dia, o agricultor também faz isso para o solo. É importante ele manter ali os níveis de saúde do solo o melhor possível, e isso converte-se em produtividade. Um solo que está degradado, com uma saúde debilitada, não produz soja, não produz milho, não produz algodão. Então são esses fatores que a gente tem olhado e a gente tem pensado muito dentro do nosso R&D, da nossa pesquisa, como a gente desenvolve produtos para esses ambientes mais severos que a gente está vendo. E você acha que, de fato, nos últimos anos, ou talvez nas últimas décadas, o fator mais impactante, né, no sentido negativo ali, foi a ausência da água nas plantações ou o excesso de água em termos de volume, que não chove nada, de repente vem um grande volume de água e arrasa com a plantação ou mesmo com a colheita? Seria esse o principal? A gente vê que os dois pontos, eles acontecem, os dois são extremos, sabe? Não existe uma bala de prata que você fala assim, ó, sim, é isso, age aqui que você vai resolver. Sim. Sabe? A gente não vê isso, até por isso que a gente pensa num conjunto de variáveis, né? E isso me leva um pouco para as práticas de agricultura regenerativa. Tá. Porque a gente tem, quando a gente pensa em práticas de agricultura regenerativa, a gente pensa num combinado de produtos, e serviços e práticas que o agricultor faz isso no longo prazo, não no curto prazo, pensando em como ele protege aquela produção dele e aquela fazenda dele. Então vou dar um exemplo aqui. O Brasil é pioneiro, ele é criador e referência em plantio direto. O plantio direto a gente pensa, vou explicar ele de uma forma bem simples. Você faz o plantio direto na palha, mas não é na palha exatamente. A gente desenvolveu já há uns 50 anos no Brasil uma técnica que você planta uma cultura, depois você desseca e forma um colchão de palha. E aí a próxima cultura que a gente planta, ela vai com os discos de corte, a gente só corta essa palha e planta ali bem onde a gente fez aquele corte. Parece um pouco simples, tal, mas a gente tem inúmeros benefícios dessa prática. Vou te dar alguns, por exemplo, quando a chuva forte vem, essa palha é um colchão, ela protege. Sim. Então o solo não é lixiviado, ele não é arrastado para os lençóis freáticos, para os rios, né? Então você mantém a camada rica do solo, que é a camada do solo vivo, né? A saúde do solo é preservada. Então esse é um benefício. Um outro, esse colchão de palha mantém o solo úmido, porque a água não evapora. Então, a gente está num país tropical. Ele fica mais resiliente ali para... Então, a água fica mais tempo para a raiz da cultura que está lá. Outro ponto também que a gente percebe quando a gente vê essa situação do plantio direto, o produtor passa a produzir mais, porque a matéria orgânica desse solo é aumentada com o tempo. Então, só tem benefício. Sim. E essa é uma das grandes práticas que a gente fala dentro do modelo, do esquema de agricultura regenerativa. E o Brasil é referência disso. Bacana. Você vai ver mais de 85% dos produtores brasileiros de grãos, eles plantam dessa forma. E quando a gente vai para fora no mundo, é o contrário. A gente tem nem 15%. Um dado que a gente tem uma pesquisa que a gente fez com um grande número de agricultores no mundo, mais de 8 mil, de ver que os agricultores brasileiros, eles fazem por volta de 10 práticas de agricultura relacionadas à agricultura regenerativa no seu dia a dia, em média. Quando você vai para os outros países, a gente não tem nem 7. Então, assim, os agricultores brasileiros realmente são referência nesse sentido. Mas na vanguarda aí, né? Acho que é uma pergunta um pouco redundante, mas assim, em termos de mudanças climáticas, de novo batendo nessa tecla, vocês conseguem identificar algumas questões mais alarmantes, assim, no campo nos últimos anos, em relação a eventos extremos, assim, que, nossa, isso nunca tinha acontecido, não sei, semana passada, retrasada, houve ventos aqui em São Paulo, né, assim, quase um tornado aqui, que disseram que chegou a
sei lá, 100 km por hora, então coisas desse tipo alarmante, assim, puxa, isso aqui eu nunca tinha me deparado. E assim, cada vez mais a gente vê algumas situações, alguns exemplos de situações que comoveram o Brasil, por exemplo, como o que a gente viu no Rio Grande do Sul, né, dentro das cidades, mas no campo também. Agricultores que perderam toda ali a produção que eles estavam plantando e tudo mais. E pensa que depois que a água vai embora na condição do sul, aquela fazenda você perdeu a camada rica do solo, até ele conseguir regenerar aquela área, é um impacto de muito longo prazo. Sim. Então esse é um evento, não é só um evento isolado, né? Ele tem toda a consequência pós-evento, anos para recuperar isso. Pra você ter uma ideia, a gente vê que o aumento de carbono do solo não acontece de um ano para o outro, ele acontece em pelo menos 3, 5 anos, você começa a identificar esse aumento de carbono. Então, esses agricultores que perderam essa camada superficial do solo deles, isso vai ser por muitos anos para ser recuperado com muito boas práticas ali. Outros que a gente vê, por exemplo, queimadas. Então, quando a gente vê ambientes muito secos, ambientes que estão... não tão regulados, naturalmente vai estar mais suscetível a queimadas. E quando há queimado, o produtor está ali, é como se ele estivesse tacando fogo no salário dele. Então é como se ele pegasse a carteira dele e jogasse fogo ali. Ele não quer isso de jeito nenhum. Então quando há eventos extremos como queimadas descontroladas, seja criminal ou mesmo queimadas naturais que acontecem, naturais, né, vamos pensar assim, isso é um ponto. Infelizmente, para esses eventos extremos, a gente não tem muitas tecnologias, assim, entra, compra e usa e vai, não existe. Mas combinando boas práticas, combinando bons produtos, você consegue estar um pouquinho mais preparado para uma situação um pouco... catastrófica como essa. Poderia considerar como se fossem medidas mitigatórias, né? Assim, identificando potenciais medidas para um pós-evento, para que a recuperação seja mais rápida, talvez. Né? Exato. Que é isso. Você vê que dentro de um programa que a gente tem na Bayer, que é um programa que a gente tem muito orgulho, chama Procarbono. É o maior programa de carbono, de agricultura regenerativa que a gente tem conhecimento na região e no mundo, né? São mais de 2.000 agricultores envolvidos, e a gente passou a medir carbono antes, no começo, e depois de alguns anos naquela área de produção do agricultor, fazendo as boas práticas. Então, a gente vai lá e como subir na balança. Subir na balança hoje, quanto que eu peço? Recomendação, o médico manda cortar isso, manda fazer esse exercício e tal. Então, vem agrônomos que fazem uma recomendação para o agricultor pensando em produtividade e sustentabilidade juntos, e a gente mede quanto de carbono esse agricultor está sequestrando. 3 anos depois. E a gente mede também na mata desses agricultores. Alguns agricultores, a gente vê mais carbono na área agrícola do que na própria mata. Alguns casos a gente vê isso. Porque você tem a mata já em equilíbrio. Sim. A natureza é maravilhosa, ela já está em equilíbrio. Agora, a agricultura bem feita, ela pode continuar ano a ano aumentando o carbono estocado no solo, e sequestrando e ajudando a mitigar, por exemplo, esse efeito do clima. Então é isso que a gente tem visto com os agricultores e o potencial da agricultura em fazer isso acontecer. Muito interessante. Aí me vem uma coisa em mente que qual que é o nível de receptividade desses agricultores, que eu fico imaginando aqui que podem haver famílias, né, de gerações de agricultores que às vezes se acostumaram a fazer aquilo como sempre, né? Sempre foi assim, e de repente agora não é mais assim porque o clima, porque os eventos, e aí vem a Bayer, fala assim, olha, agora tem que fazer assim. Como que é isso? Assim, isso também é parte do trabalho de vocês, de primeiro engajar, convencer e claro, e depois aproximar e executar, né? Esse é o ponto, é maravilhoso, dá para conversar muito sobre isso, porque
não vem a Bayer e dá uma de professor em cima do agricultor. Ao contrário, né? A gente aprende junto com eles. A gente percebe que assim, o agricultor já faz agricultura regenerativa antes da gente ter o programa de Procarbono. Totalmente. Então, como eu falei, o plantio direto já está aí há 50 anos. A gente tem instituições maravilhosas como a Embrapa, que desenvolveu esses sistemas e tecnologia para isso acontecer, que a gente acaba aprendendo junto, de verdade. E não é uma frase clichê. E dentro do programa Procarbono não é só a Bayer que está ali, a gente tem uma série de outras empresas, estão mais de 100 empresas que estão conosco nesse programa para conseguir fazer isso acontecer no campo. Cada uma com o seu, com a sua habilidade e a gente criando um grande sistema de colaboração, né? Então eu acho que esse é um olhar que a gente tem. E do outro lado, o que eu vejo do agricultor? A gente tem no Brasil aí uma quantidade gigantesca de agricultores, a gente fala de próximo aí de 5 milhões de agricultores no Brasil, né? Sabia desse dado. Então a gente tem muitos agricultores no Brasil e produtores de soja aí na ordem de 500 mil agricultores plantam soja ou têm algum contato com soja, né? Então a gente tem de tudo aí no meio. Então não dá para a gente falar o agricultor é assim, o agricultor é assado. A gente tem de tudo. Mas o que a gente tem visto bastante, né? A gente tem visto um agricultor muito querendo dialogar e mostrar que a agricultura que ele faz pode ser parte da solução. Eu participei há uns tempos atrás de uns agricultores lá do Rio Grande do Sul, que eles montaram um podcast, que ele conta um pouquinho do agro, que eles contam como que é feito as coisas, que eles desmistificam isso. Então, programas como esse, como o Procarbono, que a gente consegue demonstrar através de dados e ciência que o agro brasileiro está caminhando numa boa direção, eles vêm com muito bons olhos. Então, a gente não tem aquele desafio tão grande de tentar convencer. Nós e eles, né? É colaborativo. E vamos montar algo para a gente mostrar como a gente faz bem feito, como a gente pode gerar. E aí desses inúmeros parceiros que a gente tem, um deles é a Embrapa. A Embrapa faz parte do Procarbono, lá a gente desenvolveu uma série de pesquisas com eles, são alguns experts que a gente tem mais de 10 instituições como universidades e institutos e fundações, e a Embrapa desenvolveu, por exemplo, a calculadora de pegada de carbono, a Procarbono Footprint. E aí dentro desse Procarbono a gente vai lá e mede quanto que esse agricultor está emitindo para produzir uma tonelada de soja, de milho ou de algodão. E a gente tem visto, por exemplo, trazer um número aqui para vocês entenderem a grandeza, para cada tonelada de grão, né, de soja, um número base que é usado teoricamente nos relatórios das empresas é um número europeu, a gente está falando da ordem de 2.400 quilos de CO2 equivalente emitidos para cada tonelada de grão. Quando a gente vai para a calculadora, usando dados primários, coletando dado lá na fazenda, a gente viu que os agricultores estão na casa dos 900 quilos, não dos 2.400. Olha só. E tem talhões que eles estão abaixo de 600 quilos, alguns abaixo de 400 quilos de CO2 por tonelada de alimento que a gente emite. O que mostra para a gente? Que o agricultor brasileiro ele já está fazendo uma belíssima agricultura de muito baixo impacto, muito baixa emissão. Se lembrar que ainda a gente tem o carbono que está sendo sequestrado no solo, se a gente botar essa conta aí junto, talvez o agricultor já esteja fazendo uma agricultura neutra ou talvez a negativa. E através de dados a gente mostra, e o agricultor quer mostrar isso. Claro. Ele quer mostrar que a produção dele é sustentável e que ele contribui para o nosso melhor ambiente. Que boa notícia. É sobre isso, assim, a gente trazer esses dados também para quem está ouvindo e que a gente possa ter mais fatos, né, assim, do que, enfim, achismos de um setor que é o coração aqui do Brasil. A gente vai mudar de tema agora, a gente vai falar do compromisso da Bayer com as emissões. Quais você enxerga serem os maiores desafios para atingir a neutralidade de carbono dentro da Bayer? Dentro da Bayer? Bom, eu acho que assim, um grande ponto, a Bayer é uma empresa grande que atua em muitos países e a gente tem um plano de descarbonização, como eu mencionei antes, global, que a gente olha as diferentes regiões e o nosso compromisso SBTi é bem agressivo também, né, comparado aos nossos pares, comparando aos setores. E aí um pouco do desafio
todo recurso que a gente vai colocar, tanto para descarbonizar como também para compensar, ele precisa ser muito bem pensado aonde a gente gera mais efeito no curto prazo. Então existe um trabalho de governança aí muito interessante, porque a gente vê inúmeras oportunidades, mas a gente também tem que entender para onde a gente vai. Vou dar um exemplo. Quando a gente vem para a energia brasileira, a nossa energia ela é limpa, né? Sim. Ela é mais ali 50% da nossa base energética é limpa. Então quando a gente fala dos nossos sites da Bayer, por exemplo, eles já são boa parte deles. A gente tem, por exemplo, Paulínia, a gente tem São José dos Campos, Camaçari, uma série de sites importantes para a Bayer que já são com energias renováveis. Então a gente fala assim, poxa, aqui não vale muito a pena investir nesse aspecto, a gente tem que passar para outros aspectos, em outras localidades que a gente tem uma energia, uma condição fonte, diferente, né? Talvez, né? Então eu acho que está muito relacionado a isso. Uma coisa que a gente tem certeza, né? A gente tem um compromisso claro, os nossos acionistas nos direcionam nesse sentido também, o nosso grande grupo de acionistas, e esse é o propósito nosso, né? De ter uma produção cada vez mais limpa, né? E talvez a tecnologia que ainda não veio, né? E as coisas que já existem também sejam um grande impulsionador aí também para que não só a Bayer, mas que outros grupos também consigam atingir, né? Porque é um desafio grande de todos, né? E, enfim, a gente fala de tecnologia, fala dos aspectos financeiros, mas acho que eu apostaria também na tecnologia como um grande aliado, né? Nesse alcance aí das metas. Não há dúvida. A gente tem até uma linha de trabalho com os agricultores, que é a nossa agricultura digital. A gente tem um ferramental interessantíssimo. Tentar trazer isso de uma forma mais simples. A gente tem equipamentos que se plugam aos tratores, às colhedoras, de diversas marcas. A gente consegue capturar alguns dados ali e entender o que o agricultor está fazendo naquele talhão e trazer para o digital. Então o agricultor consegue ter no iPad, ele consegue ter num tablet, ele consegue ter os talhões dele, a fazenda dele. Então a agricultura ela está digital. Então a gente consegue entender como que ele está plantando aquela semente de milho que a gente oferece a ele, a cada semente que ele coloca lá. O que isso favorece a gente? Melhorar uma recomendação para esse agricultor, uma prescrição de como plantar ainda melhor. Então, usar essa tecnologia a favor para produzir mais, consumindo menos água, combustível e por aí vai. E também capturar os dados para a própria mensuração de carbono, de emissão, do quanto que está sendo aquela operação. Porque são seus indiretos, né? Isso. Então a gente consegue fazer o uso dessas tecnologias cada vez mais para pensar na nossa estratégia de sustentabilidade. Bacana. E a gente tocou no tema de fornecedores, como que a Bayer está trabalhando também para reduzir, né, a pegada de carbono aí de fornecedores, ou melhor, talvez selecionar, né, quem que vai trabalhar, como é que vocês estão impulsionando também para que mais e mais fornecedores estejam na mesma página aí nessa corrida para o Net Zero? A gente tem um trabalho bem sério com os nossos fornecedores, nossos parceiros, né, no final do dia, e a gente tem um perfil bem interessante de fornecedores, porque como a gente produz sementes e biotecnologia, a nossa produção de sementes ela acontece numa fábrica a céu aberto, nos agricultores também. Então a gente tem os agricultores como clientes de uso do nosso produto, mas a gente também tem agricultores que nos ajudam a produzir as nossas sementes. Então esse é um perfil importante de fornecedores nossos. Claro, transporte, né, é uma outra linha importantíssima nossa, e um outro também que são dos matérias-primas nas nossas fábricas para a produção de nossos produtos, né? Então a gente tem que olhar para eles
são diferentes, negócios diferentes, tecnologias diferentes que a gente tem que aportar e a gente pensa sempre em fazer junto. Então, esse ano, inclusive, a gente está para fazer agora no próximo mês o nosso encontro com os principais fornecedores. A gente traz para dentro de casa, a gente traz para dentro da Bayer, a gente faz uma boa roda de conversa e a gente mostra um pouco do que a gente está fazendo, coisas que a gente vai. E o que é interessante da Bayer, que eu acho muito legal, a gente não só cobra deles como fornecedor, mas a gente constrói isso juntos e a gente se coloca no papel de responsabilidade. A gente tem uma matriz de maturidade, de sustentabilidade, que a gente fala assim, ó, aonde você se encaixa, e aí eles se avaliam, trazem os pontos, mas a gente também coloca onde a gente está na mesma matriz, porque eu não posso exigir de alguém algo que eu não faço. Ou ao mesmo ponto eu falo assim, ó, eu também preciso melhorar nesse ponto junto. A gente está começando agora, recentemente, ainda para anunciar uma iniciativa em conjunto de uma ferramenta que a gente está adquirindo, que a gente vai ofertar para os nossos principais fornecedores sem custo. Então a gente está trabalhando em conjunto, porque no final do dia a nossa meta de descarbonização depende dele. É um benefício mútuo, né? E essa questão de ter a transparência, né? E se colocar vulnerável também, como vocês estão abrindo aonde vocês não estão ainda alcançando os resultados, isso é muito bacana porque também engaja, no meu ponto de vista. Né? E o agricultor, por exemplo, que me fornece o campo para a gente produzir semente, ele é o mesmo agricultor também que me utiliza das nossas tecnologias e produto. Então eu tenho que tratar ele da mesma forma, bem, é a mesma pessoa, é a mesma empresa. Então para a gente isso é um valor importante no diálogo e no relacionamento com os fornecedores. Bacana. A gente vai entrar num tema agora que é inovação e tecnologia. Você já trouxe aqui algumas pinceladas desse tema, mas eu queria agora que você desse um exemplo, ou alguns exemplos de como a tecnologia, uma tecnologia específica que você queira trazer, apoiou o desenvolvimento de X ou melhorou a produtividade de Y. O que você pode trazer para a gente? A gente tem um programa legal envolvendo o que eu comentei o Climate Field View, né, que é a nossa plataforma, que a gente chama de Valora, que é um programa para o milho, né, que a gente, assim, para a gente é um projeto que a gente tem, um programa que a gente tem muito orgulho de estar vendo acontecer. São mais de 1.000 agricultores no campo já utilizando, que é Lembra que a gente captura os dados de quanto que ele colheu, de como ele colheu, como ele plantou? Então a gente tem uma base de dados que permite a gente sentar com um agricultor e falar assim, ó, essa é uma recomendação baseada em todos os dados, utilizando a tecnologia, inteligência artificial, que se você fizer dessa forma, você vai produzir mais. E no início, a gente falou assim, ó, essa é a receita do produto, a bula do produto, como utilizar o produto da melhor forma para aquela condição daquele agricultor naquele talhão. Porque a gente tem um histórico legal de informações e de inteligência por detrás. No início, a gente tinha ainda, faz o seguinte, tem uma faixa, você planta do seu jeito, que você vem plantando, e a gente planta dessa prescrição baseada em dados, em tecnologia. Fazer a comparação. Se você não produzir mais ali, a gente devolve o seu dinheiro. Você não precisa pagar. Imagino que vocês nunca devolveram. A gente tem uma taxa de vitória gigantesca. A gente tem ali mais de 85% dos produtores hoje estão produzindo até 7 sacos a mais por hectare. Então, hoje a gente está vendo o movimento do agricultor ele falando assim, porque ele tem a opção com a faixa e ele tem a opção sem a faixa. Os agricultores não estão fazendo mais com a faixa. Então, eles estão usando a tecnologia, usando o digital para realmente impulsionar a produtividade deles. Que bacana. Então, esse é um projeto que a gente tem muito orgulho, a gente está vendo acontecer, crescer, e como a tecnologia pode ajudar a produzir mais e também descarbonizar, porque no final do dia, a pegada agrícola tem um lance muito legal, porque ela é o seguinte, como eu falei antes, 600 quilos de CO2 equivalente por tonelada de grão. Então, a tonelada de grão está no denominador. Sabe qual que é o melhor jeito de você diminuir a tua pegada? Você produzir mais na mesma área, não usando mais insumos. Claro. Então, se você é mais eficiente na produção, você reduz a pegada de cara. E você não precisa de área também. Claro. Você não precisa de mais área para produzir. Que seria um problema.
Exato. A gente não precisa abrir mais áreas, não precisa ter mais área para produzir alimentos. A gente precisa usar tecnologia e destravar alavancas de produtividade. E o digital ajuda muito a gente nesse sentido. E aí, falando de tecnologia, não dá para desvincular de inteligência artificial, né? Uhum. Esse exemplo que você traz, ele usa dados de inteligência artificial? Sim, eu imagino com certeza, que sim, né? Com certeza. Então, isso está no centro do negócio da Bayer com os agricultores. Nessa linha de oferta de serviços para os agricultores, não seria possível fazer sem inteligência artificial. Bacana. A gente tem, nesse mesmo programa, um outro projeto que a gente está começando, que pensa que, imagine que essa mesa aqui é uma fazenda, um talhão inteiro. Uhum. Existem doenças que elas vão acontecer, não no talhão todo, mas elas vão acontecer como manchas. E um produto que é aplicado só nessa mancha já resolveria. Aí você não precisa aplicar na região inteira, desperdiçar produto. Água, diesel. Então, para o agricultor, você melhora a margem dele. Então, a gente tem visto soluções como essa, que é a inteligência artificial, o digital, tem ajudado o agricultor a ser mais eficiente nas operações dele. E quando a gente apoia o agricultor a ele ser mais eficiente, a parceria está estabelecida e não tem volta. Que bacana. Você já citou esse termo que é bem específico, né? Que é talhão. Você quer explicar? Legal, porque a fazenda, quando a gente pensa em fazenda, às vezes as fazendas podem ser pequenas, podem ser grandes, depende da região. E aí uma forma de você gerenciar a sua fazenda é você subdividir elas em áreas. Tá. Então o talhão, ele é como se fosse o menor módulo dentro de uma fazenda. Então imagina que essa fazenda aqui, essa mesa aqui, é toda uma fazenda. É como se a gente dividisse ela em partes e essas partes são os talhões. Excelente. Então você pode para deixar bem claro aqui para quem está ouvindo. Porque às vezes é legal esse toque, obrigado por trazer, porque alguns termos são tão específicos mais do técnicos, agro. Né? Mas é bom que agora todo mundo já sabe o que é talhão, inclusive eu. Conta um pouco mais sobre essa questão geracional, então, Felipe. Não, e isso é um movimento que está acontecendo no mundo, não só, mas a gente vê na América Latina de uma forma mais acelerada, né? Você pega essa própria pesquisa de agricultores que eu comentei um pouquinho mais cedo, a gente vê também o perfil dos agricultores, né? Então, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas assim, a idade média dos agricultores brasileiros, também na Argentina, a gente vê, está cada vez mais baixa. Então, a gente vê uma moçada nova, jovem. A gente tinha um movimento até pouco tempo atrás que era assim: o filho tem que ir para a cidade estudar e tem que ficar para lá, fazer aquelas profissões que vai ficar para a cidade, né? Então era um pouco desse movimento. A gente está vendo o contrário, os filhos voltando para as fazendas e voltando capacitados e às vezes nem indo para a cidade, ficando ali e assumindo. Então esse movimento de... volta ao campo, poderia dizer isso? E não só de volta ao campo, mas de sucessão familiar. Sim. No agro, está profissionalizando cada vez mais o agro. A gente vê uma turma que gosta de tecnologia, que gosta de sustentabilidade. Sim. E que só faz o campo e só faz a agricultura porque pode fazer a sustentabilidade e o digital no dia a dia. Claro. A gente estava comentando do BFF, né, essa fazenda em Pirassununga. Assim, a gente vê isso acontecendo lá, são duas irmãs jovens que fizeram o processo de sucessão, estão nesse processo, à frente do negócio e implantando isso. Então, a gente tira aquele estigma de o que é o agricultor, sabe? Não é, o campo ele é diverso, ele é diverso, cada vez mais diverso, e a gente está vendo esse movimento a cada ciclo. Isso é muito maravilhoso, de verdade, até assim... de certa forma acolhedor, né? Porque a gente vê tanta notícia, a gente acha que a gente está indo pro abismo, né? E tem uma esperança aí no fim do túnel. Quando eu comecei a trabalhar, Lu, por exemplo, eu era novinho, começando a trabalhar, essa semana eu faço 40 anos. Aí eu ia para o campo, os agricultores eram sempre mais velhos do que eu. Agora, não é incomum você ir numa fazenda, os agricultores são mais novos do que vocês. O dono da fazenda, o que está tomando decisão, um homem, uma mulher de negócios, jovem, mais jovem do que eu, que tenho 40 anos. Então, uma idade jovem também. Jovem, super jovem.
Bom, agora a gente vai aproveitar esse gancho, eu diria assim, que a gente está falando de geração, volta ao campo, pessoas, falar um pouco também de um pilar muito importante que é o da colaboração e impacto social, né? A gente foca muito no ambiental, claro, pela própria razão de mudanças climáticas, mas é um negócio, né, o agro, que o centro do negócio é a pessoa. Você trouxe dados aqui hoje de que boa parte da agricultura desenvolvida no Brasil, ou grande parte dela, está nas mãos, literalmente, de agricultores, né? Muitas vezes que não estão aí com alguma tecnologia envolvida, é realmente o conhecimento ali. E aí, como que você enxerga, né, o seu papel e da Bayer na conscientização e na educação sobre esse tema? Você trouxe esse assunto maravilhoso, que é geracional, a gente acabou de falar, estou sendo repetitiva, mas o que mais, assim, de impacto social? Como que vocês veem essa esfera? Não há dúvida que a gente não faz nada só com a tecnologia, né? Só com o produto, senão com pessoas por detrás, né? Executando, né? Então, como que a gente leva o conhecimento e como a gente empodera essas pessoas. Então, a gente tem um dos nossos objetivos, o último lá que eu mencionei, o 100, que é os 100 milhões de pequenos agricultores que a gente quer e vai empoderar até 2030 através das nossas tecnologias. Então, a gente tem algumas iniciativas com parceiros, às vezes individualizados, para como a gente leva o conhecimento para o agricultor, como a gente apresenta para eles os produtos que a gente tem, como utilizar da melhor forma esse produto e como a gente extrai dali um enriquecimento, né, de conhecimento, de renda, de dignidade também para as pessoas, né? Então a gente tem esse olhar muito nítido, a gente tem projetos espalhados pelo mundo, a gente tem projetos também direcionados para instituições sociais também, pensando em como que a gente pode destravar e ampliar os horizontes das pessoas que estão ao nosso redor. Legal, e aí conectando com isso que você acabou de falar, imagino que vocês estejam nisso também, né, de impactar também discussões dentro de governos, de ONGs, ou seja, para ampliar, né, esse impacto social positivo. A gente não tem dúvida nenhuma de que, para quando a gente pensar em ampliar a mensagem, ampliar iniciativas, estar ligado a outros parceiros é o melhor caminho. Sim. Então a gente faz parte da nossa estratégia estar ligado a plataformas multi-stakeholders, estar com associações que a gente pode, parceiros de negócio também que atingem pequenos agricultores, as cooperativas do Brasil, o sistema cooperativo do Brasil de agricultura, que são mais comuns ali do Paraná para baixo, no nosso país, mas estão em outros estados também, eles atingem uma quantidade gigantesca de pequenos agricultores e famílias, que esse é um caminho legal. Até o próprio encontro da JLL Sim. com a Bayer se deu num parceiro como esse, Exato. De multissetorial, onde a gente tem um direcionamento para descarbonização. Uhum. Então a gente imagina que quando a gente se apoia em bons parceiros, a gente consegue catalisar esse lindo trabalho. Maravilha. Bom, falando de medição, transparência, visão de futuro, qual é a importância da transparência e da comunicação clara sobre os esforços de sustentabilidade da empresa? Como é que você vê isso? Esse ponto é interessante, porque sem ciência e sem o dado, você tem a teoria só, né? Então, eu acho que, por exemplo, o que a gente conversou sobre o sequestro de carbono das plantas não é algo novo. A gente já sabia desse efeito há um bom tempo. Só que como que você mede isso? Como que você demonstra que esse agricultor está ali? Então, não há como fazer isso sem ter índices, Exato. Sem ter a ciência por detrás. Então, por exemplo, a gente juntou com pesquisadores nessa iniciativa do Procarbono para pensar assim, qual que é o método tropical
nas nossas condições, porque não adianta eu usar um método de uma outra condição que não é válido. E aí a gente traz para a nossa realidade para entender quanto que o carbono é sequestrado numa agricultura. E a gente consegue demonstrar que, por exemplo, os agricultores do Procarbono, que eu comentei, por hectare, que é a unidade diária, né, daqueles talhões que a gente conversou, eles conseguem sequestrar 1.500 quilos de CO2 equivalente por ano, por hectare, fazendo boas práticas de agricultura regenerativa. Então você consegue, através de dados, você mostrar o serviço ambiental e demonstrar o valor que essa agricultura bem feita consegue implementar. E aí você consegue conectar a sustentabilidade com realmente transparência. E você consegue, talvez, engajar outros players que não estejam, eventualmente, trabalhando dessa maneira, né? Que eu acho que é papel de todos nós que trabalhamos, que levantamos essa bandeira de sustentabilidade. Bom, a gente está chegando ao fim agora. Esse é um assunto assim que me pega também muito. A agricultura é um tema que mesmo os mais leigos aí fica todo mundo de olho, porque afeta, né, diretamente aí a vida de todo mundo, né? A gente falou aqui, né, de segurança alimentar, etc. Eu queria agradecer a presença sua aqui hoje. Todo esse conjunto de informações foi uma aula, aqui, uma pós-graduação. Foi bom saber, assim, eu acho que dos objetivos desse podcast é trazer pessoas como você, de empresas que você representa, com boas notícias, né? Porque a gente sabe que o desafio de descarbonização é gigantesco e a gente sabe muito bem quais são né, os bloqueios, as barreiras que cada empresa, cada um de nós, né, enfrenta. Então, saber que estamos avançando, que estamos também impactando outras áreas, pessoas ali no campo, né, na ponta, isso é muito maravilhoso e precisa ser mais comunicado. Então, eu te agradeço e espero que a gente continue esse bate-papo à medida que a Bayer avance no alcance das suas metas e ajudando a construir esse futuro tão bacana que a gente está buscando. Não, e eu que agradeço, e como a gente estava conversando um pouquinho antes, esse é um ano especial, né? Porque esse ano a gente recebe a COP, né? A COP 30 será no Brasil, e para a gente é uma oportunidade, para nós como brasileiros que trabalham com sustentabilidade. Outro dia um colega lá da Alemanha, um líder lá da Alemanha, puxou minha orelha e falou assim: Felipe, talvez seja a única COP na tua carreira que você vai receber na tua casa. Faz bem feito. Ele deu um puxão de orelha, então foi muito legal. Não tinha parado para pensar, né, no tamanho dessa oportunidade. Sim. Ela é única. A gente participa, né, dessa agenda, mas essa é única para a gente endereçar um monte de assuntos que a gente precisa endereçar, destravar algumas travas que não permitem a gente avançar na velocidade que a gente espera. Sim. E estando num país que é agro, voltando a um país que é agro, pensando no histórico das anteriores, para a gente essa COP tem muito significado, porque para a Bayer o Brasil é o segundo maior mercado de agro que a gente tem no mundo. Então, para a gente é um país que esse tema é crucial para a gente. Então, a gente vai estar presente com certeza, a gente vai estar lá com inúmeras iniciativas, encontraremos lá. Sim. Vai ser um privilégio a gente trabalhar junto, e a gente está vendo de 3 formas a nossa presença. Então, o primeiro é o posicionamento. A gente precisa posicionar, precisa posicionar como o agro se coloca, trazer todas essas boas informações. Um exemplo disso, a gente está participando da iniciativa do SBCOP, que é o Sustainable Business at COP, que é uma iniciativa, são 7 braços ali dentro. Um é o dos sistemas alimentares. E a gente é co-chair, através do nosso CEO aqui na América Latina, dessa iniciativa. Ali a gente vai pôr, por exemplo, o posicionamento do agro. Essa é uma delas, mas a gente vai trazer o posicionamento do agro, as alavancas que a gente precisa destravar estarão nesse posicionamento, né? Assim como outras iniciativas que a gente está. Um outro olhar também é ter cases reais. Não é vamos aproveitar a onda e correr atrás de um case nesses últimos 6 meses. Uhum. Projetos como o Procarbono, que começaram há 5 anos atrás, a gente tem bastante dado, bastante informação, porque a gente realmente está fazendo ele acontecer, e essa é uma cópia do
da execução, do mutirão, da gente fazer acontecer, não só da negociação, mas também de a gente ter a iniciativa privada executando. Então, cases como esse que a gente trabalha, a gente vai ter o privilégio de apontar e realmente mirar, escalar esses projetos, né? Então, para a gente, esse é um segundo ponto importantíssimo. E o último é a presença física. A Bayer não tem sites em Belém, a gente não tem atividades em Belém, mas a gente vai estar lá como visitante. Então, pensando nisso, há um ano e pouco atrás, mais ou menos, a gente começou a estruturar a nossa presença e apoios a projetos sociais que estão lá. A gente vai apoiar um projeto com mais de 250 crianças lá em Belém. A gente reformou uma casa, o casarão, que é onde essas crianças fazem as atividades deles. Então tem aulas, tem ajuda psicológica. Então essa casa está linda. Né? Fica como um legado, é um daqueles casarões lindos de Belém, fica como um legado, e não só reformamos para deixar bonito, mas seguro, a gente fez toda a parte elétrica. Bacana. E aí a gente, claro, vai utilizar esse espaço durante a COP, mas depois que a gente sair de lá, como bons visitantes, a gente deixa para essa instituição. E fica a digital de vocês ali também, né? Você acabou de dizer que vocês nunca marcaram presença física, incrível. Porque a gente não tem tipicamente as nossas atividades ali na cidade de Belém, então por isso que a gente tem no Pará, claro, mas não na cidade do Belém, então de Belém, então a gente fez, esse é um grande projeto, bem como também um projeto com a UFRA, que é a Universidade Federal Rural da Amazônia, que a gente tem um projeto com um programa de estágio para alunos da UFRA, para eles entenderem o agro e levar o conhecimento para eles. Eles estão tendo aulas e aulas e aulas, horas do que é o agro ao longo desse último ano. Então, para acelerar a formação desses jovens que estão lá na universidade, e a gente vai estar na AgriZone. A Embrapa tem essa iniciativa que é uma jabuticaba, né? Então, assim, em COPs anteriores não existia essa AgriZone. A Embrapa está com essa iniciativa que é a Casa da Agricultura Tropical, onde a Embrapa vai apresentar todas as boas tecnologias e parceiros que estão com elas na agricultura brasileira e tropical. E é claro que a Bayer vai estar lá, a gente vai ter um ponto de exposição das nossas tecnologias. Então, esses são os 3 grandes olhares que a gente vê para essa COP como uma oportunidade única mesmo de deixar a nossa boa digital. Excelente. Então, eu vou te dar um até breve, porque faltam algumas semanas e a gente vai dar um jeito de se encontrar por lá e, enfim, atualizar. A gente se encontra toda lá essa agenda no casarão e na COP. Maravilha. Muito obrigada. E assim, com a participação de Felipe Albuquerque, Head Latam de Sustentabilidade da Bayer, chegamos ao fim de mais um episódio do ISG com Luciana Aroca. Como você já sabe, o link para saber mais sobre a atuação da JLL em sustentabilidade está na descrição desse episódio. Nessa página você encontra reportagens, conteúdos interativos, iniciativas e a gente explica como que a gente pode ajudar a sua empresa e muito mais. Aproveite também para seguir o canal da JLL Brasil no Spotify e ficar por dentro de todos os temas que envolvem o mercado imobiliário. Muito obrigada a você que esteve conosco e eu aguardo a sua participação no próximo episódio. Até lá!